Fala galera do VF Comunica, mais uma entrevista exclusiva para vocês. Desta vez estou aqui com o Pipa Lopes, organizador do BJJ Stars. A gente está aqui para trocar uma ideia sobre tudo do BJJ Stars tem planejado para 2025. Pipa, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui no VF Comunica mais uma vez. Eu que agradeço, Vitão. Já sou figurinha carimbada aí da casa. Sempre que precisar, tamo junto. Eu agradeço o espaço, né, cara? Você tem uma penetração grande aí no nosso meio, então é sempre muito bom estar falando com você e repercute para geral, né? Bora lá, tem muita coisa pra gente falar aí, cara, mas vamos começar pela coisa que já tá concreta e certa. GP sem kimono. Porque a gente sabe que o Didi Stars é a casa do kimono no Brasil. Por que tu decidiu mudar, mesmo no ano que não tem a DCC? Por que você decidiu investir no sem kimono por agora? Vamos lá. Bom, tem alguns motivos, né? Vou falar todos eles. O primeiro, nós estamos renovando nosso contrato renovamos nosso contrato com a Flow Grappling e agora também Brasil. Então a transmissão mundial, toda a transmissão do BJ Stars é através da Flow Grappling. Não mais a parte do Brasil BJ Stars.tv. Vai ser tudo pela Flow Grappling. Então acho que é um bom cartão de visitas aí, demonstrando a nossa boa vontade com a parceria, né? Falar, pô, vou botar um GP no Gui que nunca aconteceu no BJ Stars. E também é outra coisa, cara. A gente é o evento, assim, tem vários eventos no Brasil, mas o que já está consolidado, né? Já está há mais tempo, está indo para a 15ª edição. Então, acho que a gente tem uma representatividade no meio e, pô, a gente vê que o mundo inteiro está crescendo o no-gi, né? E no Brasil continua meio parecido. Tipo, você vai num campeonato brasileiro de kimono, tem quase 10 mil inscritos. Você vai num campeonato brasileiro sem kimono, não chega a 1.000, né? Então, eu acho que aí, como a gente está falando de profissionalizar o jiu-jitsu, a gente está tentando fazer a nossa parte, eu acho que é mais uma vertente aí que o atleta pode estar explorando, não só o pano, mas também sem pano aqui no nosso país. Então a gente sempre vai querer fazer lutas no gi, né? Como a gente já fazia, mas muito menos, né? Mas a prioridade sempre vai ser o evento de kimono. Tá? Então nessa edição vai ser uma edição especial com o GP no gi e as lutas casadas de kimono, fazer o inverso. Então esses são os motivos. Você falou aí também que agora vai ser tudo exclusivo com a Pro Grappling, né? E a comunidade do jiu-jitsu ali, os fãs, né? Às vezes questionam o valor da assinatura. Você já pensou nisso? Você tem conversa com a Pro Grappling para tentar fazer um preço mais abaixo para o Brasil, nos moldes aqui que o brasileiro está acostumado? Como é que tá isso? Sim, nós estamos conversando, né, sobre isso. A minha ideia não é só eu vou estar trabalhando também para a For Grappling, tá? Como não sei se pode chamar assim, né? Não sei, um influenciador, né? Embaixador, né? Não sou influenciador de nada, mas, pô, eu vou estar falando aí, a gente tem um brasileiro dentro do negócio, né? Então eu acredito que vai ter sempre, a gente vai estar sempre puxando algumas coisas para beneficiar o público brasileiro. Antigamente a For Grappling, não que eu seja funcionário da For Grappling, não é isso, mas faz parte do nosso contrato, eu estou trabalhando nisso, então eu vou estar sempre nos visitas, nos conferes, falando sobre, colhendo informações, opiniões, para que a gente tenha sempre conselhos para que a For Grappling melhore, né, com o público brasileiro, porque o público brasileiro tinha um pouco de pé atrás pelo fato só tinha um plano que era meio caro, né, não era todo mundo que conseguia. Eles já melhoraram fazendo um plano mensal, que aí já conseguiu abranger mais gente, mas a minha ideia, né, é que a gente consiga baixar um pouco ainda mais o valor e para que tenha muito mais acessos, né, que o brasileiro consiga, em qualquer região, né, consiga assinar. Então é um dos nossos objetivos também. E Fepe, eu vi uma entrevista sua no Connect também, mas foi mais um corte onde você disse que o UFC Fight Pass entrou em contato com você. Eu tinha recebido essa informação, mas não levei tanto à frente o PayPal. Acho difícil ali botar o vídeo de Stars lá pela questão da base de fãs, né? É mais MMA, mas de fato, assim, a proposta financeiramente foi boa. O UFC chegou a também te dar mais oportunidade. Ó, a gente pode fazer isso aqui pelo jiu-jitsu, teremos o evento aqui. O que você pode falar dessa negociação com o UFC e por que você não fechou com eles 100%? Tá, isso aconteceu na minha última, não essa renovação, na minha penúltima renovação de contrato, tá? Então, eu tenho uma amizade muito
bacana com a Cláudia Gadelha. Conheci o Stephen Tett, um cara fantástico, um gentleman sensacional mesmo. E a gente conversou sobre, né? Eles fizeram por uma proposta interessante, sim, financeiramente. E, como eu falei, o que me levou a renovar o contrato com a Flow Grappling foi que eu acho que a Flow Grappling já está mais tempo, né, nesse mundo de grappling, o nome já diz, né? É totalmente o nosso nicho, é o nosso alvo. E eu falei isso, né? Até gerou a polêmica no corte, né? Falou, pô, o Gordon Ryan não é conhecido, não é bem isso, né? O, quando o Gordon Ryan foi anunciado, eu acho que ele ia fazer uma luta no Invitational, tempos atrás, né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção e impactou muito na minha decisão. A galera estava comentando na plataforma, tipo, quem é esse? Quem é ele? Quem é ele? Não que ele não seja com ele, é o cara mais conhecido aí do mundo do grappling, né? Mas porque mostra que o público que estava na plataforma, isso, meu contrato foi 2 anos atrás, tá? O pessoal ainda não sabia, não conhecia, era o pessoal do MMA mesmo que estava na plataforma, né? E eu acho que isso tem melhorado, mas a minha opinião foi assim, pô, vou fazer um contrato de 2 anos, com esse ou com aquele. Se eu for fazer com o UFC Fight Pass, pô, em 2 anos talvez eu não traga vendas significativas, e esses caras vão falar, pô, esse produto aí não é bom, entendeu? Então, foi uma coisa que pesou, né, na minha renovação com a Flow Grappling. Nessa renovação agora, que é um contrato um pouco mais longo, então de 3 anos, eu nem sentei com o UFC Fight Pass, né? A gente sempre bate um papo, a Claudinha e tal, mas como a gente veio, a renovação está sendo feita agora, né? Mas a gente já vem falando muitos meses, ajustando uma coisinha para cá, uma coisinha para lá, tal, até sair mesmo o contrato. E nesse período, eles têm, até no contrato anterior e no próximo, uma prioridade em renovação, né? É o parceiro atual, então ele tem uma prioridade de renovação. E a gente já estava conversando muitos pontos e chegou a ficar bom para ambas as partes. Então eu nem sentei com a Claudinha. A Claudinha falou, pô, vai ver se seu contrato, não sei o quê. Falei, vai, cara, eu já estou vendo a renovação e vai ser num novo formato. Falei até para ela, vai ser um formato também pegando o Brasil, blá, 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 blá. E foi isso, mas a gente não chegou a ter proposta, a fazer reunião com a UFC Fight Pass, até porque já estava muito azeitadinho assim com a Flow Grappling, entendeu? Então, dessa vez não, mas há 2 anos atrás foi por esse motivo que eu falei aí. E para você, como organizador de eventos há mais de 10 anos, sabe que agora a gente vive uma era que tá um início ali bem diferente sobre contratos exclusivos. Do lado business, para o jiu-jitsu, até que ponto isso seria bom e até que ponto isso pode ser ruim, entre aspas, porque a gente pode não ter a chance de ver grandes lutas mais acontecendo. Vai ser uma era diferente. Quem acompanhou a era Leandro Lô, nosso saudoso Leandro Lô, eu acho que provavelmente ele não assinaria um contrato exclusivo com ninguém, porque ele gostaria de estar. Ele queria estar lutando com os melhores. Mas, falando em termos de business, qual o perigo que você vê isso para o jiu-jitsu? O perigo que eu digo que seria ruim, entre aspas, e o benefício disso para o esporte em termos gerais? Vitão, eu não acho que isso não vazou essa informação, mas algumas pessoas sabem que o meu segundo, né? A gente teve um grupo de investidores quando a gente começou o BJ Stars. Já na segunda edição entrou um outro grupo de investidores que foi o Maurício Sirotsky, que é da Globo de Porto Alegre, e o Giovanni Decker era um dos investidores. Ele era ex-presidente do UFC, tinha acabado de sair do UFC Brasil. E o Giovanni falou, cara, vamos assinar contrato de exclusividade com alguns atletas. Eu não era muito a favor. Eu falei, pô, não acho que seja. Vamos experimentar, vamos pegar 4, 5 e tal. E nós fizemos isso, tá? Já tempos atrás. E, cara, como eu imaginava, né? Eu já não tinha muito. Eu achava que não ia ser muito legal e tal. E a nossa experiência não foi boa mesmo, porque não são tantos eventos, né, que nós realizamos. E aí a gente tem que acabar repetindo cards, em pessoas do card, que às vezes não performaram no evento anterior e a gente tinha que botar de novo. Então, acho que para o nosso lado do evento não foi tão bom. Para o lado do atleta, eu também vi que, pô, às vezes surgiam oportunidades e o cara estava amarrado com a gente, sabe? Então, eu acho que naquela época o mercado ainda não estava maduro para isso. Hoje, eu continuo com a mesma opinião. Você citou bem o Leandro Lô, por exemplo. Pô, naquela época o Leandro Lô já estava lutando tudo.
E a gente sabia, a gente chegou a conversar, não entrou em propostas, mas conversar, e ele era contra, ele queria lutar tudo mesmo. E é isso que você falou. Pode ser que hoje fique um pouco mais fácil, porque se eu tenho saudade de atletas como o Leandro Lô, para te dizer bem a verdade, porque hoje tá muito difícil você casar lutas, tá? É o cara que não luta com o outro por N motivos. É, e aí, pô, as lutas que o público quer ver, eu recebo direto. O cara fala, pô, Fepa, você tem que botar isso, eu já tentei. Você tem que botar aquilo, eu já tentei. E te falo com toda a certeza do mundo, tá, Vitão? Até absoluta certeza no que eu vou te falar. Nunca o motivo foi valor. Nunca foi valor. A gente sempre chegou bem forte, competindo mesmo com os maiores, inclusive fazendo melhores propostas. A gente sabe disso, que e o motivo não foi dinheiro, foi interesse, cara. O cara não queria. E aí eu acho que sinto falta do Leandro, porque o Leandro queria ir aonde o fogo estava pegando, né? Então, pô, era com aquele que todo mundo evitava lutar, era aquele que o Leandro queria, né? E hoje está muito difícil isso. Então, talvez, por estar muito difícil, você falou bem, você falou, pô, o Leandro não ia assinar com ninguém porque ele ia querer lutar com todo mundo que estivesse se destacando. E aí, se você for fazer um contrato de exclusividade, ou você faz com todo mundo que é hypado destaque, ou vai acontecer esse problema. Pô, essa luta seria tão legal, mas não vai acontecer porque um está numa organização e está na outra. Então, eu acho que não é benéfico. Eu acho que não é benéfico. E eu não sei se essa onda vai pegar, não sei, né? Talvez com muito dinheiro no negócio, talvez sim. Mas eu acho que ainda não estamos nesse ponto para ter um investimento tão alto para você poder ter, por exemplo, o UFC no MMA. Ele tem o melhor plantel que tem, né, cara? Todo mundo quer lutar o UFC. O cara domina. Eu sei que o UFC está por trás do Invitation. Se eles estiverem dispostos a pegar todo mundo, tudo bem. Vai acabar morrendo todos os outros eventos, né? Mas eu acredito que os atletas têm ainda essa mentalidade de, pô, se eu lutar aqui, eu não luto ali. Isso tem acontecido, né? Por exemplo, o ONE FC. O ONE FC tem um contrato meio que de exclusividade com os atletas do Nogi, né? No Nogi. Por exemplo, é difícil você. Eu acho que não dá para você trazer um Rotolo para lutar. O Rotolo para lutar ou qualquer outro evento que não seja o ONE FC, acho que eles têm umas exceções contratuais, né? Que era o ADCC, eu acho que Precisaram fazer isso também, porque senão ninguém ia assinar. Muito lá. é. Teve o caso do Bochecha falar publicamente, ficou muitos anos na geladeira. Teve o Bibiano Fernandes, então acho que isso foi um estalo bom para eles também. E o Leozinho, eu lembro que tinha ter feito um post, né? Não, se você assinar pro Mikkel, né? Se você assinar, a gente deixa você lutar o de estádio e tal, outros eventos. Mas então, isso já existia no pano, entendeu? No pano já existia, no kimono já existia. Tanto que eu já falei com o Léo, em outras oportunidades, atletas que tinham contrato com o UFC poderiam lutar o BJ Stars de kimono. Sem kimono, desde que não conflitasse a data, tal, ainda tinha Sim. algumas exceções assim, mas o campeão não. Então, por exemplo, o Cage, ele é um campeão lá, eu acho. O BJ Stars, certeza que ele não vai lutar. Não vai lutar também outro, o Number One. Talvez o CGI, o ADCC, né, como ele já lutou o CGI no ano passado. Ano passado? Sim, foi Passado. passado. Ano passado. Lutou o CGI. Então, acho que deve ter algumas exceções, né? Mas, no geral, já existe uma pequena exclusividade. E aí é ruim, acaba sendo, minha opinião, né? Não sei se você compartilha da minha opinião, mas, por exemplo, o Michael Musumeci era um cara que a gente queria estar vendo lutar com vários caras que estavam na Você cena. chegou a fazer proposta para ele lutar no Brasil, Pedro? Cara, olha, no evento 3 que foi cancelado por causa da pandemia, que aí começou a pandemia braba, eu tinha a luta dele fechada com o Kleber Clandestino, que era uma revanche que acabou acontecendo, né? Que Sim. era uma revanche. Então ele ia lutar o BJ Stars. Conversei com ele e tal. Mas depois disso, quando ele foi pro ano, eu já não consegui mais ter respostas, entendeu? Eu mandava, não rolava a resposta. Eu acho que estava muito amarradinho ali mesmo, sabe? E agora ele saiu do ano e foi pro UFC Fight Pass como exclusivo. Então também não vamos ver o Moço Messi lutando em outras organizações. Eu não sei se, de repente, se for na mesma plataforma, sabe? Se for lutar no ONE FC, vamos dizer que o BJ Stars fosse para o UFC Fight Pass, né? Sim. Aí talvez, né? Não sei, mas talvez.
Mas eu sei que ele está exclusivo lá e pelo que a Claudinha já falou, a intenção é de pegar mais pessoas, né? Eu já ouvi também, mas vai ser uma decisão que tem que ser muito bem pensada, né, também, né? São 6 eventos por ano. E hoje, graças a Deus, a gente consegue ver vários eventos de jiu-jitsu. Em dezembro, acho que aconteceu quase três, Foram quatro. 6. 6. Na semana que teve o último DJ Star. Foram 6 eventos. Loucura. Então, a oportunidade tá e o jiu-jitsu está crescendo. Então, tem que ver que ponto da carreira você está. Acho que, pela minha experiência já trabalhando isso, acredito que um atleta jovem ele deve escolher um pouco, principalmente ainda se você não tem grandes títulos, mas está no hype ali pelas boas performances, talvez prender no contrato não é tão legal seja. Agora um outro que já ganhou tudo que ele queria, já tem vitórias expressivas, acho que aí sim ele pode pensar também em termos de longo prazo, porque no fim a gente sabe que a carreira do atleta também não é tão longa, é uma parte pequena da carreira dele, então muita coisa pode mudar aí nesse tempo. Mas, Fepa, tem 2 pontos que eu gostaria que você falasse, assim, para ficar mais claro, né? Sobre as questões da Superluta. Eu ouvi que tinha tudo para acontecer Tainan e Mika, mas isso não aconteceu e é uma das lutas que ainda tá em chama ali, todo mundo quer ver. Tava 100% certo para acontecer, não aconteceu. O que de fato houve para essa luta não se concretizar no BJJ Stars? Então, vamos lá, Vitão. Foi feito. Eu nunca tinha conversado com o Guilherme a respeito dessa luta, sempre ventilado, mas nunca sentado para conversar numa reunião. E a gente marcou, e eu fiz uma proposta que eu acredito ter sido uma proposta diferente, né? Tanto que ele, na hora, falou: opa, deixa eu falar com o Tainan e a gente conversa amanhã. E ele respondeu com uma contraproposta, e na hora eu falei: fechado. Eu já tinha falado com o Melk anteriormente. Cara, a minha relação com o Melk é excelente, assim, porque para mim interessa lutas que as pessoas falem, pô, quem será que vai ganhar, né? Lutas fáceis, para mim, acaba não vendendo, o público acaba criticando, então não é legal. E é uma característica da escola do Melk, é sempre buscar pedreira, sempre buscar desafio, oponentes que já venceram os dele, ou o cara que tá no hype e nunca lutou, é que esse que ele quer. Ou o cara que, pô, todo mundo fala muito, é de outro peso, não tem problema, põe, sabe? Então, para mim, é muito fácil a relação, né? E então eu já tinha fechado. Quando eu falei com o Guilherme e ele trouxe a resposta do Tainan e eu dei o positivo, ficou conversado, ainda não assinado. Tinha um mundial que ia acontecer antes do BJ Stars 13 e que eles lutariam no BJ Stars 13. Não, ainda não tinha data. Eu sugeri algumas datas do nosso calendário e a princípio a que fazia sentido era para o evento do final do ano, que nós realizamos em dezembro, mas a princípio seria em novembro. Essa data fazia sentido, porque o Mika ia lutar no Gui, o Tainan tinha os compromissos daqui no Mundial, então, pô, era novembro, né? Tá bom, então fazia sentido. Beleza. Eu tentei forçar uma barra antes do Mundial, falando, cara, olha só, vamos, porque o Mika resolveu descer, porque isso já estava apalavrado, vamos dizer assim, não tinha nada no papel. Então o Mika ia descer para leve, ele vinha lutando de médio, né? Ele ia descer para leve para justamente não acontecer a luta de graça, né? Isso para mim também não fazia sentido, depois a gente gastar um investimento altíssimo para ter uma luta que acabou de acontecer, né? Então, estrategicamente, o Mika ia descer para o leve. E foi o que aconteceu. E aí, poxa, aconteceu, ainda teve a desclassificação, foi isso, né? Com o Francisco Lua, né? E o Mika acabou ganhando. E a gente falou em seguida. E quando a gente falou, ficou. Aí o Tainan falou: poxa, vamos fazer o seguinte: me põe no evento 13 com o Francisco Lô. Ele estava engasgado. E aí o Mickey ia fazer uma luta no Gui, que acabou sendo com o Davi Ramos. E a gente, nesse evento, já promove a luta de novembro. Então estava combinado isso. Mas aí, deixa eu me lembrar o que aconteceu. Nas vésperas,
o Tainan não foi tão na véspera porque ainda não tinha comprado a passagem. Então foi já com período, tinha uma distância ainda da data do evento de setembro, acho que foi, né, no Pokémon, evento 13. Aí ele falou, putz, ele me mostrou, né, que ia sair a cidadania dele lá, né? Então era na data, se eu não me engano, era um dia antes do evento. Então ele, sei lá, o evento era 15, era 14, né? E ele me mostrou lá, eu vi que realmente era verdade. E eu falei, putz, que pena, não sei o que, não, sem problemas, né? Mas a gente mantém a luta. Não, tá bom, não sei o que, acabou que aconteceu isso. E aí, cara, numa brincadeira da Rafa com eles que ela fazia, perguntando para os atletas, né? Quem que você, se você fosse o FEPA por um dia, quem você gostaria que luta, você gostaria de ver? Foi falando com um monte de gente. E ela ia falando com as pessoas e eu comentava, porque afinal de contas era de mim, né? Você fosse o Pepa por um dia. Às vezes eu comentava, pô, legal, poxa, não pensei nessa, não sei o quê, blá, blá, blá. E o Guilherme respondeu, né? Eu tava ali, ó, assim, ó, vai falar Tainan e Mika, né? E ele falou Tainan e Jackson Nagai. Puta, eu fiz assim, né? Não desmerecendo o Jackson, pelo amor de Deus, mas é porque a gente tava com a nossa luta do gatilho, né? E aí, Sim. nesse momento, eu comentei no post, tipo, poxa, essa luta a gente faz sentido pra gente, alguma coisa desse tipo, tá? E depois eu chamei o Guilherme e, pô, que é um cara que é super educado comigo, cara, ele é um cara mais reservado, mas a gente sempre teve uma relação ótima. E eu chamei ele e ele me falou que não gostou, achou deselegante, né, da minha parte ter feito aquele comentário. Eu expliquei, falei, não, cara, nada disso, então. Inclusive eu tava, né, esperando aquela luta. E naquele momento, não sei se ele tinha ficado chateado, mas ele falou que a luta não fazia mais parte dos planos dele. E aí, pô, aí eu falei, foi um balde de água fria. Eu falei, putz, cara, eu sei o quanto eu corri atrás dessa luta, sabe? Imagina, Vitão, estando no Brasil, que a moeda é muito mais fraca do que o dólar, né? E, pô, consegui botar o negócio de pé, falei, pô, agora vai, né? E aí, de repente, veio um balde de água fria que não fazia mais parte dos planos. E, cara, cada um sabe os seus planos, né? Então, se não Exato. faz parte dos planos mais, faz parte do plano dele, ok, cara, eu tenho que respeitar, não posso falar, não, peraí, vamos tentar planejar diferente. Não, cara. Eu falei, não, então tudo bem. E ali eu vi que, assim, não era dinheiro, né? Ele não queria mais a luta. E tudo bem. Então, ali, para mim, foi o balde de água fria. Eu cheguei pro Mel e falei, ó, infelizmente, aconteceu isso, tal, tal, tal. E a luta não parou de pé. Então, a partir dali, eu já vi que eu falei, tinha que ser agora. Para ser pro próximo ano, cara, indiscutível que o Tainan tá entre os melhores do mundo, assim, o show que ele dá, o moleque é sensacional. Eu sou um puta fã do Tainan, não só como lutador, os depoimentos dele, é um moleque exemplo, nota 10. Isso ia Também. ser, pô, excelente, gosto do pai dele também. Isso é uma coisa, cara, que seria a melhor propaganda pro Brasil. Ter dois moleques que não são trash talk, que blá, são dois baita exemplos lutando no Brasil, os dois melhores no momento, uma puta luta, ia ser, todo mundo ia sair ganhando com isso. Mas aí não aconteceu, eu falei, bom, paciência, quem é o próximo, né? E aí, pô, eu falei, bom, o Tainan já tinha perdido o Mundial anterior pro Jansen, e esse ano teve a história da desclassificação, né? E aí falei, bom, vamos tentar ver o que faça sentido aí. Então, e aí eu pensei, cara, pô, olha só, fazem 2 anos, por ironia do destino, uma vez porque o Vino ganhou mesmo, outra vez porque ele cometeu um erro, né, fez a cruzada e foi desclassificado, que ele não é o campeão mundial do peso. Apesar da gente saber que ele tinha total Sim, condição de ser, né? Mas exato. não foi. Então a luta foi esfriando, né? E eu até fazia, ó, eu faço sempre umas pesquisinhas, perguntas, tal. Já não era a luta que todo mundo queria mais ver. Como o Mayhem teve um mundial fantástico, se aventurou no absoluto lá e foi muito bem, começou a ganhar uma força a galera querer Mayhem e Mika, Jansen e Mika, né? E aí começou a mudar um pouco o holofote. Falei, aí eu comecei a pensar, tipo, bom, já que não dá para fazer essa, vamos tentar fazer outra, que todo mundo quer assistir. E foi Sim, isso. e tava muito quente também essa do Mika com o Giants, eles fizeram encarada, tá todo mundo querendo assistir, o Mika falou que enfrentaria qualquer um, e essa luta também não vai rolar mais, tu acha?
Não sei se não vai rolar mais, né? Era para rolar dia 26 de abril no BJ Stars, né? E também não vai acontecer, cara. Assim, o que aconteceu? A gente fez uma proposta pro Jansen de 2 lutas envolvendo um patrocínio, tá? Então a primeira luta foi oferecido para ele 2 atletas e ele optou pelo Felipe, que era o dono do cinturão, e pra gente seria legal também, porque o Mika era 8-3, o Felipe era 8-7, a gente casa na metade e faz uma unificação do cinturão, caso ele vença o Felipe, que era uma pedreira, e assim, para alguns era até favorito, né? Então tinha. Mas a segunda luta era com o Mika, independente de qualquer coisa. Porque o Felipe já tinha me sinalizado que o peso do cinturão dele, que era o 8-7, ele já não ia bater nunca mais. Falou, cara, não dá mais. Então, caso ele ganhasse, ele ia continuar dono do cinturão, a gente ia deixar na galeria, né? E a gente ia fazer um novo GP mais pra frente, do mesmo peso, porque ele não ia defender mais o cinturão. Ele só ia fazer aquela defesa com o Jansen. Então, eu tinha outro plano pro Felipe, caso o Felipe fosse o vencedor ali. Mas o plano não era o Mika, porque o Mika era 8-3. Então, o plano era um outro cara e o Jansen com o Mika. E beleza, foi tudo certo. Tanto, você falou da encarada, a encarada aconteceu quando o Jansen ganhou do Braguinha. Aí o Mika entrou com o cinturão, fizeram tal. Agora, quando o Jansen ganhou do Felipe, era pro Mika estar lá, mas ele acabou tendo um compromisso, não pôde estar lá. Tanto que o Jansen achava que o Mika ia estar lá. E ele começa falando, ué, cadê o Mika? Ele não tinha que estar aqui. Falaram que ele está aqui, não veio, não sei o quê. Mas enfim, eu quero lutar com o Mika. Então ele fez a parte dele da promoção. Eu até acho, só acho, tá, né? Porque eu não tenho, né, internamente lá eles que resolvem. Mas eu até acho que ele estava pronto para lutar, disposto a lutar. Entendeu? E aí, cara, rolou, pô, fala com esse, fala com aquele mandava falar com esse mandava falar com aquele. E no final veio um outro terceiro para falar sobre a situação. E a gente conversou e eu falei, cara, olha só, eu só tô querendo que cumpra o que a gente combinou, entendeu? E eles acharam melhor não fazer a luta agora. E tudo bem, cara, não tem como, né? Quando não quer, eles não fazem e não pude fazer nada, né? E a todo que forjou. Foi mais por parte do staff do Jansen decidir não ter essa luta com o Mika, né? Essa foi a minha sensação, então eu não posso afirmar, mas essa foi a minha sensação, até porque o Jansen cumpriu todo o campeonato. Chegou lá, pegou o microfone, o desafio vocês viram, né? Teve cortes disso. Então me passou que ele estava dentro, né? Mas aí é aquela coisa que eu também falo do Guilherme, são os planos, né? De repente os planos dos caras ali eram outros e tudo bem. Não falo, não posso esconder que eu não fiquei chateado, até porque eu falei para todo mundo, para eles, eu fiquei chateado, porque era uma proposta de 2 lutas. E a segunda era essa, e pô, vamos parar no meio, e era um projeto, né? Não era só as 2 lutas, tinha um patrocínio envolvendo e tal. Então aí foi tudo por água abaixo, infelizmente. Eu tô tendo muita dificuldade de casar uma luta pro Mika, isso é que é a verdade. Eu vi ali que você comentou, realmente o Mika, então hoje é o bicho-papão. É o bicho-papão, então eu aqui do meu lado promovendo eventos é muito difícil, cara. E não é de agora, não é de agora. Tanto que se você for ver, ele ganhou o cinturão na edição 8. Matheus ganhou na edição 9. Luiz Marques ganhou na edição 1. O Luiz Marques defendeu com o Josh, agora o cinturão do Josh. O Matheus se machucou, mas a edição 8 foi o Mika. A 9 foi o Matheus. Aí depois teve o Felipe, o Preguiça foi na 6 antes. Na 5. Ganhou e defendeu na 6. Então ele ganhou na 5 e defendeu na 6. O Felipe Andro ganhou na 12 e defendeu na 14. A Gabi Peçanha ganhou na 11 e vai defender agora na 15. Então o Mika tava na 8 lá e eu tô tentando e não consigo, cara. Então, eu ganhei, não conseguiu defender, né? Não por ele, né? Mas as ocasiões das lutas. Não conseguiu defender. Tanto que ele entrou no GP absoluto sem fazer a defesa do cinturão. Aí ele falou, vou tentar um outro cinturão aqui, né? Então assim, nunca foi problema. E assim, cara, eu não vou mudar a cabeça de ninguém, mas assim, o que eu vejo é que o Mika já perdeu 2 vezes no BJ Stars. E ele continua sendo o cara que todo mundo fala, nossa, é o cara. Cara, derrota faz parte.
E ainda mais no jiu-jitsu, era assim, se fosse no boxe, que você fala assim, o cara tem 10 lutas, 3 derrotas e 7 vitórias. Fica no cartel pro resto da vida. A gente não sabe quantos caras perderam e quantos caras ganharam, você concorda? Não sabe, o cara tem o quê? 100 e tantas vitórias? A gente não sabe. Então, assim, não ia manchar o currículo de ninguém, não ia pagar o título de ninguém, né? É, as coisas estão mudando, né, a galera? Você como organizador, como que você pensa em passar por essa fase, onde os campeões, os super campeões, não estão dando match? Como que você pensa em driblar isso? É uma coisa que você já começou com sua equipe? Vai ser na construção de novos talentos dentro da organização? Qual é o plano para passar por isso aí, Pepa? Cara, é assim, no momento sempre, momentaneamente é difícil, né? Porque eu tentei, depois dessa queda, dessa luta, eu tentei mais umas 3 opções, né? Eu entendo, eu não vou falar que tá todo mundo correndo do Mika. Cada um tinha suas justificativas, tem cara que tá muito pesado para bater 8-3, não daria. E esse cara, para mim, passou uma sinceridade. Eu acho que se fosse no outro peso, ele lutaria mesmo, estava afim, estaria afim. O próprio Felipe, eu posso falar abertamente que o Felipe falou, pô, se for até 90, eu tô dentro. Mas a ideia era defender o cinturão do Mika, que tá parado com ele desde da edição 8, entendeu? Então, por isso que não rolou. O que eu vejo, Vitão, o Brasil é um celeiro, né? Assim, pô, se você pegar a nova geração do Melk de faixa azul, imagina quando for faixa preta. Eles vão estar, acho que o Melk mesmo fala, vem uma geração mais forte que a do Mika, né? Então, assim, vai vir muita gente grande, a gente, muito atleta novo, aí já tá vindo muito atleta novo. Tem atleta que tá ganhando de faixa preta, de faixa azul, né? Então, Se assim, existe a possibilidade de fazer o Caleb com aquele menino que também ganhou o europeu, que eu esqueci o nome agora, faixa azul, existe essa possibilidade ou você quer que eles façam um confere primeiro? é o Michael, né? Acho que é isso, né? O É, nome mas dele. isso, Caleb e o Mike. Na verdade, não era o Caleb que a galera começou a alfinetar, que o Melk falou que ia botar um Davi pelo. Matheus. Davi Matheus. É esse, exato. É, cara, assim, era muito legal fazer a luta, muito legal. São 2 craques. O, o, o Michael, inclusive, está cadastrado na plataforma. O Melk está cadastrando todos eles. Porque, assim, eu criei um caminho, né? Eu vejo muita gente, vem, pô, pai de criança pra caramba. Não, meu filho é brabo, bota ele pra lutar o evento. Eles não querem o processo, já querem direto no evento. E o evento sempre foi só de faixa preta. Como o Confere foi dando uma visibilidade, foi ficando um negócio legal, eu falei, pô, gente que se destacar no Confere, a gente põe como luta de abertura. E pra quê? Qual é a minha intenção? Começar a ter o ídolo na organização. É isso, entendeu? E aí, pô, se o cara, eles ainda não lutaram, mas já tá inscrito há um tempo. Mas como é que funciona isso, Vitão? Eu vou na academia do fulano, tá? E ele me dá os lutadores. Sou eu que faço o casamento. Ele chega para mim e fala: eu tenho um roxa leve, blá, 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 e me manda. Eu vou na plataforma e caso com as lutas que ele me ofereceu, que é a academia visitada. Então, tendo na academia visitada uma luta para esses atletas, com certeza eles vão ser chamados. Eles vão lá e dão um show. O que a gente quer é ver o show. O cara ganhar ali, ganhou, tal. Não, o cara deu show, chamou atenção. Vamos botar no evento principal. Que foi o que aconteceu com o Jefferson Tijolo e o Hugo, que foi o que aconteceu com o Kaique e o Nikito, né? Então, assim, agora com o Chicuta e o Gleidson Rafael, todos eles lutaram as conferes e foram dando show. Então eu não queria furar a fila porque é um desrespeito com todo mundo que tá ali, entendeu? Participando. Agora, tem sim chance deles lutarem? Tem. Eu faço confere toda semana. Tá aparecendo uma luta, o cara tá disposto. E o Renan Barão já me falou desse menino do Michael, já faz bastante tempo, eu tô observando esse menino. E ele falou: não, tá cadastrado, aparecendo, você me fala que eu mando ele pra ele. Então, provavelmente nas próximas semanas pode acontecer a luta. Não necessariamente deles, porque eles não são do mesmo peso, né? Queria fazer um peso combinado ali, né? Bom, mas se o Michael vai lá e dá show e o Davi também dá show, a gente pode combinar o peso. Não estão querendo isso? Pode, por que não? E vai ter um confere, no Melk, que eles vão lutar. Eu acho que é o final de fevereiro, que é uma fila, assim, né? O final de fevereiro tem um confere no Melk.
E com certeza esses meninos vão lutar. O Melk já me falou que vai botar a molecada dele para lutar. Então, pode acontecer, no próximo Beastars até, pode acontecer. Mas eles precisam dar o show antes, né? Porque senão eu tô pulando na frente dos outros que estão lá, né? E a gente já tem alguns atletas, como a gente fez da última vez. A gente fez 4 casamentos de luta do Confere e pediu pro povo votar. A gente até achou que a luta que ganhou, a gente não achava que aqui ia ganhar. A gente achava que aqui ia ganhar, ficou em segundo lugar. Mas é o público que decidiu, entendeu? E a gente deve fazer o mesmo para a próxima edição. Eu já gravei agora, a gente fez um do Luiz Marques agora, na semana passada, retrasada nós fizemos na Black Wolf. Eu sei que tem mais alguns aí, o do Mel, que é o final de fevereiro. Acho que no último fim de semana agora de fevereiro seria no Melk. E aí, pô, tem alguns em março. Pô, apareceu uma luta interessante, nós vamos jogar lá com o lutador de abertura, com certeza. Pode ser essa, por que não? Sim, você falou um ponto interessante, né? Tudo tem um começo, tudo o atleta tem que fazer uma parte que é somente ele que deve fazer. E nas redes sociais a gente vê muitos atletas assim, o BJJ Stars nunca me chama, tô ganhando aqui e não me chama. O que falta para esse atleta hoje e como você lida com isso? É uma coisa das pessoas te marcarem ali, te incomoda mesmo você sabendo que os atletas não estão fazendo essa parte que precisa? Porque a gente sabe que o evento profissional ele precisa ter o público ali querendo assistir, querendo consumir para que se haja um investimento. Como que você lida com isso, viu? Cara, isso acontece muito mesmo, então. Acontece muito todo dia. Né? Eu tenho indicações de atleta, ou o próprio atleta vem falar, e às vezes o cara fica chateado, mas o critério é o mesmo para todos. Né? É o que você falou. Pô, o cara tá ganhando tudo, e por que ele fica se questionando por que ele não é chamado? Com certeza tem alguma coisa errada. Né? E não é com a gente. Eu acompanho todos os eventos. Cara, eu não acompanho, para dizer a verdade, os Opens, não. Mas eu vou no Pan-Americano, eu tô sempre lá, vou esse ano. Mundial, eu tô sempre lá, vou esse ano também. O Europeu eu assino, que é uma data que eu começo a mexer com o BJ Stars, então eu preciso estar aqui. Comecei aí também na CBJJE, que aqui em São Paulo, vou lá presencialmente assistir. Legal. Vou agora esse fim de semana no ADCC, vai ter agora a seletiva do ADCC, vou estar lá. Então, assim, eu vou acompanhando sempre para ver, cara, pô, eu faço parte da plateia quando eu tô lá. Eu não sou feito pelo DJ, essa plateia. E eu começo a escutar na plateia, poxa, esse cara, nossa, essa luta. E eu vou me empolgando junto com a plateia, eu tô assistindo o campeonato. Então aquele cara chamou a atenção, Felipe Machado. Foi na seletiva do DCC que eu falei, pô, esse cara merece. Ele perdeu a seletiva pro Fabrício, né? A semifinal. Só que ele, cara, ele era um personagem. Tirou ali, roupinha colorida, chamou a atenção. Pô, essa coisa tá faltando. Assim, pô, mas eu não tenho o menor cacuete pra isso. Pô, eu sou casca-grossa, ganhou tudo, e o cara não vai me chamar porque eu não sou um personagem? Calma, não é bem isso, né? Você pode ser você mesmo, mas você tem que começar a dar atenção. A gente falou disso um tempo atrás. Você quer viver de jiu-jitsu, ser um profissional, você tem várias formas. Dando aula, milhões de formas, né? Dando seminários. Agora, você quer viver de ser um atleta profissional de jiu-jitsu, então a tua chave precisa mudar. Porque não é só você chegar lá e ganhar. Você tem que chegar lá e ganhar e você tem que vender para quem te paga. Certo? Você tem que vender para quem te paga. Então, como é que eu vou fazer isso? Pô, eu tenho que ativar minhas redes sociais, eu tenho que começar a chamar atenção, eu tenho que criar uma base de fãs, porque quando eu for te pagar, os teus fãs vão assinar ou vão pagar o ingresso presencial e vai ser muito bom para mim financeiramente ter te chamado. Às vezes, cara, o cara é um baita campeão, chega lá, o cara não vende um ingresso, não vende um pay-per-view, e eu tenho, vamos dizer assim, um prejuízo nesse investimento que foi aportado para ele estar lá, entendeu? Então isso o cara precisa entender. Da mesma forma que ele é um negócio da vida dele, é um negócio da minha vida, entendeu? É um negócio da vida do cara do Voice Number One, É o seu trabalho também. Eu exatamente. acredito que alguns atletas precisam parar de romantizar as coisas, né? O que é que tem de ser feito para eu ser reconhecido? Preciso saber me comunicar, investir na minha mídia e performar. São 3 o ponto. Aí a gente tem atleta que não é mais adulto, mas está lutando BJJ Stars toda hora, por causa
do Peter. O Peter conseguiu fazer uma luta com o Celcinho, foi um super campeão do adulto e decidiu com ele. E você vê o Peter tá investindo em mídia, o Peter se comunica bem com a mídia, o Peter só vai na internet falar coisas que vão trazer oportunidades para ele. E alguns atletas ainda não estão prestando atenção nisso. Filipinho Machado também. Muita gente criticava ele no início pelo jeito dele mais solto de falar, de se promover, mas nunca faltou também com respeito com ninguém. E quando se fala nessa construção, às vezes a pessoa fala assim, a mídia só dá voz pro cara que xinga. Isso não é a verdade. A mídia promove o que vai dar ali atenção, o que vai dar engajamento, o que vai gerar atenção, porque aí é um ecossistema, ajuda a comunidade, os atletas e os eventos. Então não adianta você ficar, tava aqui lutando, ninguém me filmou, ninguém falou, cara, deu o seu primeiro passo, se promova. E às vezes o cara tá ali por 15 mil, 20 mil seguidores, mas o cara não faz o post há um ano, filho. Então fica bem complicado também, né? Evento dessa forma. Com certeza. Inclusive, isso a gente estava falando. Você quer viver de ser um atleta profissional? A gente falou de uma vertente, ser o campeão, né? Lógico. A gente falou da outra, ele se promover, babá, porque ele vai ser contratado como eventos como o meu. E não só isso, cara. Ele vai gerar interesse de marcas a patrocinar ele, cara. Porque o cara pensa o quê? Ele vai vender meu produto. Porque esse cara tem uma puta base, os caras interagem com ele, se conectam. Então, pô, eu fiz até uma coisa, Vitão, eu falei ontem disso aí, eu fiz até uma coisa que foi assim, cara, eu sou um coroa de 51 anos, cara. Ninguém quer me ver lutar, bicho. Nem eu quero. Mas, pô, eu cheguei, paguei uma fotógrafa pra fazer um ensaio meu aqui em casa. Um negócio que, pô, pra muita gente é ridículo. Que velho tá lá botando roupinha, não sei o quê. Cara, é o mínimo que eu posso fazer pra uma marca que me investe em mim, cara. Entendeu? Eu quis fazer aquilo pra puxar o bonde. O cara chegar ali e falar, porra, meu, se aquele coroa tá fazendo isso, eu que sou o cara da vez, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Pô, pra mim não é nem um pouco confortável eu ficar ali botando roupinha, não sei o que, babá. Pô, mas o cara me dá o patrocínio. Então o que que ele vende? Ele vende kimono, ele vende rash guard, ele vende camiseta. Pô, eu fiquei tirando foto com tudo que ele vende e eu também ganho. Irado pra caramba o vídeo. Cara, e vou fazer vários outros, porque tem conteúdo pra caramba. Por quê? Porque, cara, eu tô tentando puxar o bonde, cara. Entendeu? Pro cara chegar e falar, porra, velho, o cara abriu minha mente aqui, eu vou fazer também. Entendeu? Teoricamente, você é um cara que já não depende disso, não precisa disso, mas você sabe que é importante, né? E a galera que tá lutando ainda bate com a cabeça na parede várias vezes. Cara, você tem. É igual treinar. Fazer mídia é igual treinar, é um trabalho. Você não pode deixar isso delegado a qualquer aos ventos. Você tem que fazer. Tem que fazer. Senão, E às vezes, desculpa te cortar, pode concluir aí, depois eu falo. não, porque senão você sempre vai ficar triste ou vai ficando reclamando, mas não vai fazer o que tem que ser feito. Então, o que tem que ser feito, tem que ser feito. Tem jeito. Eu ia falar, e às vezes, cara, que nem eu não sou da geração digital, né, cara? Eu tô ali, né, aprendendo. Mas, às vezes, assim, pra mim, eu não ia conseguir pegar um celular e fazer meu conteúdo. Cara, terceiriza, traz alguém pra fazer isso pra você, cara. Entendeu? Eu tinha um projeto social, eu sempre fui muito rígido no treino como professor. Então, no tatame, ninguém entrava com o celular. Tirar foto, filmar, não, bicho, tá maluco. Dava chinazada. Agora, porra, pega um cara e deixa o cara ali, sentadinho, tirando tuas melhores fotos. Também não quero você treinando e olhando pro cara fazendo pose. Não, bicho, é dose Dutch. Ali tu faz. Cara, exatamente. No início é fogo, porque todo mundo se vitimiza pra caramba, entendeu? Pô, eu vou ter um empresário, ele vai ter um percentual do meu negócio. Qual é o tamanho do teu negócio? É desse tamanho? O empresário vai ganhar percentual nisso? E se ele fizer isso, ele vai ganhar mais? Então, deixa o cara trabalhar. O cara que filma para você, no início você, sei lá, não tem condição, porra, vou te dar um percentual do que vai rolar. Não sei, cara. Né? Pensa grande. Pensa grande. O cara pensa pequeno, fala, não, eu só tenho isso aqui, eu não vou dividir com ninguém. Pensa grande, que isso aí que você tem, com certeza vai ficar cada vez maior. Esse é meu pensamento. E eu acho que isso em relação a tudo, né? Para você, para mim, para o patrocinador, para todo mundo, cara, para todo o ecossistema.
vai funcionar se o cara se preocupar em trazer um hype maior para ele, se conectar com os fãs dele, vai gerar benefício em todos os aspectos para ele. Né? Exatamente. Hoje a gente tem internet, a gente sabe do poder da internet, mas às vezes não dá tanta atenção. E para o atleta profissional, para o jiu-jitsu, que ainda é um esporte nichado, fez uma entrevista com o Jonathan Grace, ele também é um case muito de sucesso, o quanto ele melhorou, né? Jonathan, um tempo atrás, era um cara que só lutava e capava. Hoje não, hoje ele já tá diferente. Então é pegar e estudar e fazer o que tem que ser feito. O caminho está aí. Para você ter essa atenção, você tem que se promover, saber se comunicar. Se não, vai para o campeonato. Também a galera fala da BJJF. Não, a BJJF não paga. Você está lá com uma plataforma gigante. Você vai estar no Mundial que paga. Mundial paga. O cara faz um post, se ganha. O cara promove a luta dele. Às vezes mesmo acontece no BJJ Star, a gente já conversou sobre isso. O cara tá no carro, parece que não tá. Então é complicado. Ô, Pipa, minha última pergunta, dá para você falar alguns nomes que já estão assinados e certos aqui para o BJJ Star? O que você pode dizer que já está no card? Sim. Eu já dei essa terceira entrevista que eu estou dando, então eu tento guardar uma novidade para cada um, pelo menos, né? Senão eu vou falar, mas isso aí eu já vi no outro e tal. Então vamos lá. A gente tem. Vão ser 5 lutas casadas. A primeira luta vai sair do BJ Stars Confere, tá? Aí a gente tem uma luta que a gente já divulgou, que é a Gabi Peçanha e a Tayane Porfírio, que vai ser pelo cinturão da Gabi, né? Uma outra luta que a gente já divulgou, que é o Taço, né? Que é o Meihan Maquiné com o Baby Shark. Vou te falar mais uma, que é uma luta que vai ser uma luta que os dois vão ter a primeira oportunidade do BJ Stars, são caras que estão chegando forte, que é o Leonardo Ferreira com o Igor Brito. Tá? O Igor Brito, head coach, líder da Lotus Clube, que eu fui lá na CBJJ e vi que ele é o comandante do time lá, falei, é ele que eu quero. E com o Léo Teixeira, Leonardo Teixeira, que já chegou muito forte, o campeão mundial no passado na Marrom, chegou muito forte. Isso. Ganhou do Anderson no BJJ Clubes, né? Ganhou agora no Mundial, no Europeu. Chegou muito forte, bateu na trave, né? Mas chegou muito forte. Você vê que ele já chegou muito forte na preta. Então, esse é uma luta que vai acontecer, que a gente acha que não tinha falado sobre. A quinta luta, eu não posso falar ainda porque eu fechei ontem e ainda os contratos não foram assinados, então vou segurar um pouquinho mais. A gente fala mais para frente. Aí do GP, a gente tem 8 atletas. Faltam 2 assinaturas, tá? Já concordaram 2 assinaturas. Eu vou até te falar, cara, é o Cold Steel, mas ele lutou o UFC, né? E ele saiu na mão lá, cara. A luta foi braba, ganhou a luta da noite, né? Muito soco na cara e às vezes a gente fica apreensivo em relação às comissões, né? Se vão deixar o cara lutar de novo, normalmente pode ganhar um gancho, né? Porque muito soco na cabeça. Então a gente está esperando isso, a gente está falando com ele aí, tem um deadline aí para ele me dar uma posição. E o outro a gente ainda não assinou, então estou esperando isso. Mas vamos falar de quem tá. A gente tem. Tá fazendo um Brasil versus. Não é só Estados Unidos, porque tem o Oliver Taza, Mundo, quase. tem mais americano, mas o Oliver Taza é um libanês, né? Libanês, naturalizado canadense, né? Mora nos Estados Unidos. Então tem o Oliver Taza, tem nesse mesmo GP o Elijah Dorsey, né? Elijah, não sei se é essa a pronúncia, né? O Big Crack. Ele, falei do Oliver Taza, o Cold Steel que eu tô te falando que precisa ver a assinatura dele aí, vai ser mediante essa liberação ou não, senão eu já tô pensando no nome. E eu vou dar um aqui, quem tinha essa, hein? Que já assinou o contrato, isso aí é brabíssimo. PJ Bart. PJ Bart também faz parte, né, do card. Aí a gente tem os brasileiros, que eu já divulguei o Isaac Baiense, Gabriel Almeida, tá? Que é a primeira vez que vai estar lutando aí com a gente. E vou falar mais um aqui para você. Pera, eu já tinha falado do Isaac Baiense, Gabriel Almeida. E vou falar. Mas, pera, tem outro que eu divulguei, mais um terceiro, será que não?
Mas vou te falar, Jonatas Grace, tava falando dele, Jonatas Grace tá aí nesse card também. Irado. Tá bom, hein, Eu não, cara? pô, vai ser um GPzaço, o Vitão. Acho que a gente vai começar com o pé direito aí no Nogi, cara. Vai ser um baita GP, né? Tô esquecendo de um que eu posso falar ou não? Porque um eu sei que ainda não assinou, mas tem um outro brasileiro aqui, né? São 4 e 4. Pera, falei do Isaac, falei do Gabriel. Não, o Jonatas Grace é o terceiro. O quarto ainda não assinou, é isso, é isso. Já tá com o contrato na mão, vai dar certo, deixa que ele assinar, a gente fala. Pô, acho que vai ser um baita GP. Você vê, tem 6 caras brabo aí. 7, né? Eu falei do Cold também, Cold Steel. E tá todo mundo bem ali. Não tem nenhum aí que tá largando muito na frente do que o outro nunca. E de baixo também, pô, gostei dele ter aceitado de vir lutar no Brasil, né? Legal. Puta, Vitão, posso te falar? Eu escrevi o card dos sonhos ali, né, a princípio. E todo mundo que eu falei dos gringos, eu falei, eu não, já tenho, vamos lá, né? E, pô, a premiação é a que a gente faz, a mesma premiação. Não tem dinheiro para entrar, né? Acaba tendo, porque se você perder na primeira rodada, você também ganha dinheiro, mas não. E assim, cara, eu tive o sim de todo mundo fácil, sabe? Um sim fácil. Tipo, os caras têm querem a experiência de vir lutar no Brasil, sabe? Eu senti isso. E os caras conhecem o evento também. Isso também achei muito legal, que a galera conhece. E aos poucos, cara, isso vai se espalhando. Então, os brasileiros que fizeram parte, os gringos que fizeram parte, eles vão passando, né? O próprio Malakai, pô, ele saiu daqui encantado. Já tinha outros caras do Lorde que tinham lutado, o DJ Jackson já lutou, Team Spring já lutou, né? Tiveram outros gringos que treinam com os caras lá que já lutaram e foram comentando. Então a aceitação foi imediata, cara. Não precisei nem. Foi super imediata. Então, pô, fiquei muito feliz e imagino que a gente tem aí uma estrada nova, né, para explorar, trazendo sempre gringos para lutar aqui no Brasil também. Irado. Fipa, muito obrigado ter aceitado o convite aí. Foi essa resenha aí, bem esclarecedora algumas coisas também. E o fã é o cara que fica mais ansioso e às vezes a gente sabe que tá no bastidor sabe, mas precisa de esperar com coisa concreta para poder falar, para também não deixar mais ninguém confuso. Então, ficou bem esclarecido aí questões das super lutas. Espero que aconteça. Não Também. um tudo não tão longe, mas mais perto aí, ainda em 2025. Obrigado mais uma vez. Esse deu os minutos finais aí para agradecer quem você quiser deixar uma mensagem. Tá? Eu quero agradecer primeiro você pelo convite, cara. Obrigado. É sempre muito bom fazer parte aí dos programas que a gente troca essa resenha. Você tem uma página que tem uma penetração muito grande no meio do jiu-jitsu. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez. E queria agradecer os gringos que aceitaram de cara lutar o BJ Stars, né? Os brasileiros que aceitaram também o desafio, porque não vai ser mole. E vai ser em casa, representar o Brasil contra essa gringaiada brava aí. Vai ser. E detalhe, vão sair de primeira, tá? O Brasil vai cruzar já de primeira com o pessoal de fora. Então, depois que vão se enfrentar os gringos entre eles e os brasileiros entre eles. Então, tem uma pressão, né? Tá lutando em casa, né? E, pô, vai ser muito legal. Eu queria agradecer a todo mundo, os patrocinadores que estão sempre com a gente aí apoiando. Depois eu cito o nome deles todos aí. Queria agradecer ao meu, que também tá no BJ Stars, tá? E obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, Vitão. Tamo junto.